A gente entende o problema da partícula livre como sendo o problema de uma partícula que está sujeita à ação de uma resultante nula, ou à ação de força alguma. Isso aí é a caracterização clássica do problema da partícula livre. Para que a gente transforme essa na caracterização quântica, eu relembro que na mecânica quântica a gente não lida com as forças, a gente lida com as energias potenciais associadas às forças clássicas. Então eu vou caracterizar o problema da partícula livre como sendo aquele de uma partícula que está sujeita à ação de uma energia potencial que é constante. Lembra, a energia potencial constante significa que a sua derivada espacial é nula, e a derivada espacial é a força a menos de um sinal. O modelo da partícula livre é, em uma dimensão, u de x igual a uma constante, e essa constante, como é arbitrária, o valor da energia potencial não tem significado físico, então eu escolho o valor zero. O próximo passo na resolução de qualquer problema de mecânica quântica é encontrar as soluções da equação de Schrödinger. Nesse caso, eu vou encontrar as soluções que estão associadas a energias bem definidas. Essa é uma outra forma de dizer que eu estou procurando os estados estacionários. Um estado estacionário quântico é um estado no qual a energia é bem definida. Portanto, usando aqui o princípio da incerteza, é um estado que tem duração infinita. Um estado estacionário tem função de onda completa, escrita como um produto de duas funções. Uma função apenas da coordenada espacial, multiplicado por uma função apenas da coordenada temporal, E menos I ômega t, onde ômega, esse parâmetro de frequência angular, está associado à energia pela relação de de Broglie. Isso fica, então, explícito que eu estou tratando de uma função de onda que está associada a um estado de energia bem definida. É essa energia que aqui está. Aqui está escrita a equação de Schrödinger para estados estacionários, para a parte espacial de uma função de onda que descreve um estado estacionário, na sua forma mais geral. Neste caso, nós estamos tratando de uma situação na qual o nosso modelo é energia potencial constante igual a zero. Portanto, a equação fica mais simples, ela é assim. É essa equação que nós temos que resolver. Eu vou começar estudando as possibilidades que eu tenho para os valores de energia. E eu vou começar me perguntando se é possível encontrar soluções com energia negativa. A gente já sabe, pela experiência que tivemos com o problema do poço infinito, que não é muito provável que a gente encontre soluções possíveis, soluções fisicamente aceitáveis com energia negativa nesse caso. Mas vale a pena a gente considerar essa possibilidade, porque ela vai nos levar a uma nova compreensão, um novo entendimento sobre a forma que a função de onda espacial deve ter. Se a energia é negativa, então significa que esse termo, essa constante que aparece aqui na frente, multiplicando a função de onda, tem um valor positivo. Eu vou chamar esse valor positivo de alfa ao quadrado. Então, alfa ao quadrado é menos 2mE sobre h cortado ao quadrado. E, portanto, a equação que eu quero resolver é ψ duas linhas igual a alfa ao quadrado vezes ψ. E aqui eu estou escrevendo de forma sintética, omitindo a variável independente. Esta equação aqui tem duas soluções linearmente independentes. E elevado a alfa x e E elevado a menos alfa x. Claro que quando eu derivo qualquer uma dessas duas funções, derivar uma vez significa baixar alfa ou menos alfa, derivar uma segunda vez significa baixar outro alfa ou outro menos alfa, e o produto dessas coisas dá alfa ao quadrado. Portanto, as duas são soluções dessa equação. São duas soluções linearmente independentes. O teorema das equações diferenciais relativo a equações de segunda ordem como essa, nos diz que a solução geral é uma combinação linear arbitrária de duas soluções linearmente independentes quaisquer, por exemplo, essas duas. Então aqui está a solução geral da equação de Schrödinger. Será que qualquer solução dessas, com A e B quaisquer, é fisicamente aceitável? Lembre-se, para que uma função de onda seja fisicamente aceitável, como eu sei que o seu quadrado está associado à densidade de probabilidade, é necessário que esse quadrado tenha um valor finito. Não faz sentido ter uma densidade de probabilidade infinita. Ora, mas se você tomar a região x menor do que zero, nessa região,
a região do lado esquerdo do eixo coordenado x, se ele estiver apontado para a direita, né? A região x menor que zero, esta parcela, esse termo, e elevado a menos alfa x, à medida que eu faço o x ficar cada vez mais negativo, essa exponencial vai ficando cada vez maior. Eu digo, essa parcela da função de onda diverge quando o x for para menos infinito. Ora, isso não é um comportamento aceitável para uma função de onda. Por conseguinte, eu tenho que retirar essa parcela. Né? Essa parcela aqui não pode estar contida numa função de onda que seja fisicamente aceitável para x menor do que zero. Então resta só a primeira parcela. Agora vamos imaginar o que acontece quando x for positivo e eu outra vez fizer x ir para mais infinito agora. Ora, nesse limite, essa parcela aqui diverge. Porque agora a exponencial de alfa x é que vai para infinito. Como esse limite diverge, então essa parcela aqui não pode estar contida numa função de onda fisicamente aceitável se ela tem que valer para todo x maior do que zero. O resultado dessa análise é duplo. Primeiro, nós não podemos ter nenhuma das duas parcelas. Então só sobra uma opção, que é a função de onda identicamente nula. Mas a função de onda identicamente nula significa que não há partícula. Portanto, não há solução fisicamente aceitável quando e for menor do que zero. Então, essa é a primeira conclusão. Mas tem uma segunda conclusão que talvez seja ainda mais interessante para o que vem a seguir, que é o seguinte: essa análise que eu acabo de fazer nos mostra que, além das condições de contorno às quais nós já tínhamos nos referido, o fato de que a função de onda tem que ser contínua, que a sua derivada tem que ser contínua, isso faz com que em regiões onde ela tem forma funcional diferente, eu tenho que ajustar essas coisas para garantir a continuidade. Além dessas, eu tenho uma nova condição de contorno, que eu estou explicitando agora, que é o seguinte: o limite, quando x vai a mais ou menos infinito da função de onda, tem que ser um valor finito. Não pode divergir. E foi por causa disso que a gente foi obrigado a descartar o termo em e elevado a menos alfa x quando x for menor do que zero, e fomos obrigados a descartar o termo e elevado a alfa x quando x for maior do que zero. Então aparece aqui uma nova condição de contorno que a gente deve satisfazer para que a função de onda possa ter um significado físico aceitável.